É isso que é incrível. É. Existe uma coisa que acompanha a acupuntura, que tem várias formas de ser utilizadas. Tem um bastão, tem o cone, tem a lã, chama moxa bustão. Ah, Então, legal. a artemisia, ela vai fazer aquele papel para a gente tentar. Mocha do fogo? A gente acende aquilo Uhum. e e a propriedade yang da artemisia vai cair no canal e vai Uhum. restabelecer a falta de um órgão dessa substância. É, Mas mocha é acupuntura? moxa é acupuntura. Eu já Não. ia dizer, Então, moxa faz parte. Não, moxa é acupuntura. Tanto é então que agora nós. vamos entrar na acupuntura. Você explicou a Sim. farmacologia. Curti. Então me explica a acupuntura, porque agora você me trouxe uma informação que eu não conhecia. A acupuntura, legalmente falando, é a agulhazinha. Num Quando ponto. tem a auriculoterapia, eu vejo que tem os cristalzinhos, sementinha, tem aquele algodãozinho, tem o nome, stipper, né? Tem aquele Stipper algodãozinho. não faz parte da medicina chinesa. Não, Não. então retiro o stipper. Tem a sementinha e tem o cristal. Ele é Sim. considerado. Mas eu tô Uhum. dizendo assim, no meu conceito de acupuntura, eu entendo que ele tem a mesma função que a agulhinha, de alguma forma. Aí você tá falando que a moxa também é acupuntura. Qual que é o conceito de Sim. acupuntura, então? O conceito de acupuntura é a utilização da queima da artemisia. O que que é artemisia? É uma erva Ah, que pode ser envolvida, tratada e preparada em bastão, em lã, em cone, e naquele ponto, assim como avenidas e ruas, assim como veias e artérias, sim. se pela veia e artéria seguem sangue, aonde o depósito da substância alopática vai atingir o determinado lugar em que se deseja lograr êxito e lograr êxito a partir daí, a acupuntura vai usar isso que a gente chama de Jin Luo, canais e colaterais, que a grosso modo seriam veias e artérias, só que por onde circula esse impulso elétrico ou esse yang que a Artemisia é capaz de deixar quando aquele bastão, aquele cone, aquela lã se queima. Então é uma erva. Mas na pontinha da agulha tem uma erva? Não. É Entendi. só um bastão. Então, vamos supor que o meu celular aqui, ó, seja Hum. um bastão. O ponto que eu colocaria uma agulha, eu opto por usar a queima da artemisia e me aproximar daquele ponto de acupuntura, sem que eu precise usar a agulha. Sim. Por quê? Um ponto. Todos os autores de atlas de acupuntura, todos aqueles que nós conhecemos, Uhum. usam o sétimo ponto do canal do rim como aquele restabelecedor do yang do rim. Pessoa que morre de sede, mas que tem aversão à água, então tem sede, bebe Coca-Cola. Acabou de fazer xixi, volta correndo pro banheiro e quer fazer de novo. Faz 15 xixis e toma 1 litro d'água. Uhum. Que tem pés, mãos úmidos e frios. E que mesmo num calor de 42 graus, estão sempre com um casaquinho, essas pessoas, depois de uma criteriosa avaliação, podem firmar um diagnóstico sindrômico, energético, de deficiência de yang do rim. A artemisia, que chama moxa, é eficientíssima em devolver esse yang que faltava. E o organismo repulsa, porque quando eu aproximo esse cone, esse bastão na região, eu tenho que aproximar e manter ali por um tempo determinado para que aquele yang se restabeleça. A pessoa nas primeiras sessões às vezes nem sente, e eu tenho que evitar para a proximidade não queimar o tecido. Mas à medida em que aquilo vai depositando pela queima dessa substância e ela cai nessa corrente, só de aproximar, ainda não na mesma distância, o bastão, a Uhum. pessoa fala, nossa, já senti. Entendi. Significa, já temos repressão de yang aí. Ou seja, concomitantemente, simultaneamente à reposição do yang do rim, o desaparecimento desses desagradáveis sintomas, como tossir, rir um pouquinho e faz um pouquinho de xixi, Uhum. por exemplo. Aí, o profissional ocidental avalia anatomomorfologicamente e até quimicamente o que levaria essa pessoa a experimentar essa sensação de urgência urinária, Uhum. de gotejamento, né, pós-miccional. E aí não se chega a uma conclusão, porque ali não tem uma lesão mecânica e nem química, mas é uma lesão
Elétrica. energética. E aí, então, a moxa devolve isso. Se você quiser um exemplo de ativação Mas aí, então, a gente tem a acupuntura. junto com a moxa, que é uma coisa só, Tá, é isso que eu quero secar um pouquinho aqui, a acupuntura, então. Então, a acupuntura, as ferramentas que você pode aplicar a acupuntura. Uhum. A agulha, que acho que é o clássico que a maioria conhece. de várias medidas. 25 por 15 milímetros, 25 por 30 milímetros, 25 por 40, 25 por 50, 25 por 60. E a agulha para tratar cetalgia, por exemplo, que a gente tem aí 120 por 80, 90 de medida. Tamanho, grossura, o que É, é isso? Ah, e entra, comprida. isso tem que Você entrar vai- muito? Tem que se fazer a inserção até um ponto em que eu consiga atingir a circulação sináptica, energética Entendi. daquele trajeto. Quando você trouxe o Atlas Corpo Humano? Qual foi a palavra que você usou? Atlas de ponto de acupuntura. Ponto de Atlas acupuntura. gráfico de ponto de acupuntura. É aquela imagem que eu tô tendo de um corpo humano cheio das veiazinhas. Aí você falou Cheio de como se risquinho fosse com um monte de pontinho. isso, um Exatamente. monte de pontinho. Aí Isso. cada pontinho daquele é um ponto de energia. Você trouxe um paralelo aí com os rios, né? Então assim, para quem tá em casa imaginar, né, é isso, meio que Vamos fazer Belo Horizonte. Podemos falar de Belo Horizonte? podemos. Ótimo. Avenidas, ruas. Certo. Secundárias, trânsito primário, trânsito secundário. Entendi. Então você tem pontos que vão Então, pela via primária. Aí, o que acontece? No final de semana, lá no Incisa, a gente tem aula de pós-graduação e de Certo. formação. Sábado de 9 às 18, domingo de 9 às 18. Certo. Quando eu saio da minha casa no sábado, eu posso sair da minha casa, seguir pela Avenida Antônio Carlos, pegar a Avenida Afonso Pena, subir a Bahia, passar na Praça da Liberdade, descer a Cristóvão Colombo, entrar no Fernando Torinho, onde é a sede do Incisa. Certo. Mas no domingo, eu tenho a Rua do Lazer, eu não sei o nome que tem. Fecha a Então, rua. eu tenho que passar pela floresta Pitangui, que é próxima da minha rua. Aí eu sigo ali na Avenida do Contorno, aí eu pego Itajubá, aí eu saio na Francisco Salles, aí eu pego o Contorno Uhum. até na altura da Pernambuco, desço a Pernambuco, vira Fernando Torinho. O que eu preciso fazer para lograr êxito de maneira eficiente e ou eficaz? É exatamente isso que vai definir a minha escolha de ponto de acupuntura. Porque se eu preciso mobilizar Você vai ver qual que é o melhor trajeto? naquele tempo clínico do paciente. Tempo e espaço, assim, ele hoje, nesse cenário que ele se encontra, porque amanhã pode ser outro caminho, mas isso. hoje eu preciso atingir determinado ponto. E então se é ele isso vier que aqui um mês com outra situação, talvez para a mesma coisa o caminho seja outro. No É dia isso? seguinte o caminho seja outro, porque Maravilha. toda a intervenção é energética, e aí quando eu vou palpar pulsos, inspecionar língua, examinar outras coisas que são típicos do exame clínico, e concluir que ontem eu tinha um déficit de 15% de yang do rim e ele se supriu, eu já não vou usar mais determinada terapêutica, Entendi. porque o paciente já está liberto daquela síndrome. E aí você pode usar microsistemas, como agulhar só o nariz, como agulhar só a orelha, como agulhar só as mãos, só os pés, ou você pode fazer aquilo que a gente chama de acupuntura sistêmica, usando pontos distribuídos pelo corpo sem que eu defina o fechamento de um feixe de canais e colaterais, que é o que acontece na ponta do nariz, nas orelhas, na palma e dorso da mão, e na palma e planta dos pés. No dorso e na planta.